nosso quadro de saúde, eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Fique Por Dentro o Dr. Luiz Avelino Júnior, otorrino. Não é a sua primeira vez aqui no programa, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Te agradeço você estar aqui de novo ouvindo a gente num tema super interessante que é o implante. Exatamente. A primeira vez que o senhor esteve no FINC, nós falamos sobre distúrbios do sono. E hoje nossa pauta é implante coclear, não é isso? Duas novidades que a gente mostra aqui para a população do Amazonas e que ela aproveite da melhor maneira possível. Doutor Avelino, o que é um implante coclear? Bem, o implante coclear tem uma tecnologia que já vem evoluindo de décadas, né, e que consiste, um dispositivo, né, eletrônico que consiste de dois módulos. O módulo externo, tá, que fica na orelha do paciente, capta esse som, envia para um processador de voz que transforma esse som em impulso elétrico e manda para um dispositivo que fica dentro do crânio, que a gente introduz cirurgicamente e que esse dispositivo tem contato com o nervo auditivo, né, e esse impulso, que não é mais mecânico, é um impulso elétrico, é transmitido diretamente para o nervo auditivo. Daí esse impulso vai para o cérebro e o cérebro entende e interpreta esse estímulo e a gente escuta. Qual a diferença entre o implante coclear e os aparelhos auditivos convencionais? Como eu estava te falando, o implante coclear ele é um tradutor, né? Ele modifica uma energia mecânica, que é o som, a vibração de moléculas, vai para esse processador de voz que transforma esse estímulo em impulso elétrico. Tá? Então, essa é a diferença básica de um implante coclear para um aparelho auditivo comum. O aparelho auditivo comum, ele aumenta, ele amplifica o volume do som que chega na orelha do paciente. O implante coclear não, ele tem um mecanismo diferente, ele passa por cima de toda a fisiologia normal do ouvido, ele já entrega o som traduzido em impulso elétrico diretamente para o nervo. Então, são dois dispositivos que melhoram a audição do paciente, mas primeiro a gente testa no paciente o aparelho auditivo comum, que as pessoas mais conhecem, né? E se a pessoa não tem um ganho tipo de 40%, que é o nosso limite mínimo, né, do ganho com a prótese auditiva, aí a gente tem uma indicação formal de implante coclear, porque o benefício vai ser bem melhor, não só na parte de ouvir o som, mas na parte de discriminar o som. Por quê? Porque as pessoas às vezes confundem, mas ouvir é uma coisa e entender é outra, você entendeu? Então as pessoas que têm uma audição mais limitada, eles sabem, eles escutam o som, mas eles não conseguem entender. Isso aí piora a qualidade de vida, né, numa conversa, por exemplo, onde tem várias pessoas falando, então as pessoas não conseguem discriminar direito o som. Então, só para deixar bem claro, o aparelho auditivo é o início do tratamento para um implante coclear. Então, num paciente que a gente está suspeitando de uma surdez mais profunda, a gente primeiro tenta colocar o aparelho auditivo comum, tá? Que aumenta, que aumenta o som, né? E se a gente não consegue o êxito que a gente imagina, aí a gente parte para um implante coclear, se os demais exames permitirem. Qual é o protocolo para o implante coclear? Isso é longo, né? Então, o paciente torna-se um candidato ao implante coclear quando ele tem uma surdez, né, bilateral, profunda, né, não tem uma boa discriminação com a prótese auditiva, aquilo que eu estava te falando, e aí a gente começa a fazer um protocolo de seleção desse paciente. Então a gente faz exames audiológicos, né, como BERA, como emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha, parte para exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia, para avaliar a anatomia do ouvido e avaliar o risco da cirurgia, né, e com isso aí tudo colocado, a gente faz o ganho da prótese. O que é isso aí? É para saber se daquele limite que o paciente está com o aparelho auditivo comum, o que ele pode alcançar com o implante coclear, né? Então, se essa relação for uma relação boa, positiva, que a gente tem os parâmetros específicos para cada aparelho, a gente aí indica o implante coclear para o paciente, né? Depois de indicado, a gente aí faz um procedimento, faz os exames pré-operatórios por uma cirurgia comum, com hemograma, coagulograma, avaliação de risco cirúrgico, conversa com o anestesista, porque é uma anestesia geral, e aí parte para o ato cirúrgico em si. O ato cirúrgico é um ato cirúrgico que para um cirurgião de ouvido é uma coisa interessante, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né?
o desafio é grande, tendo em vista a anatomia que a gente mexe, porque a gente está muito próximo do cérebro, né? A gente opera em cima do nervo facial, que é o nervo que faz a mímica da face. Então é uma cirurgia complicada nesse sentido, por causa da anatomia, mas de uma técnica que a gente já vem aperfeiçoando tem um tempo, então é uma técnica relativamente fácil para o cirurgião otológico. Tá? A cirurgia começa com uma incisão retroauricular, né, atrás da orelha, de aproximadamente uns 4 centímetros, onde a gente consegue implantar aquela parte do dispositivo do implante que fica no crânio. Né? Então eu estava te falando que tinha uma parte externa e uma parte interna. Então a cirurgia é para implantar essa parte interna no crânio do paciente. É interessante a gente falar também que essa parte interna do implante coclear é feita de silicone cirúrgico, titânio e platina, né? É feita manualmente, artesanalmente, e tem toda uma tecnologia envolvida nisso daí. Se eu não me engano, são 30 a 35 patentes nesse dispositivo, e que a gente tem que ter todo o cuidado para colocá-lo numa posição segura, evitando infecção, evitando qualquer complicação que a gente possa vir a ter na cirurgia. Depois da cirurgia, a gente tem o processo de cicatrização da ferida cirúrgica, né? Então a gente tem que ficar avaliando o paciente, e uma vez cicatrizada a cirurgia, a incisão cirúrgica, a gente faz a ativação do implante, né? Então é quando esse estímulo elétrico vai efetivamente chegar no nervo auditivo do paciente. E essa é a melhor parte que eu acho da cirurgia, é a parte que a gente vê ativando, é uma emoção muito grande para mim, quando a gente ativa aquela cara de surpresa que a criança faz, e daí vem o choro na grande maioria das vezes, porque é a primeira vez que ele entra em contato com o som, né? Então é uma coisa que eu acho indescritível, e que a gente está querendo cada vez mais levar a maior quantidade de pessoas. Há que se lembrar também que a gente tem 2 tipos de pacientes básicos para o implante, né? O que a gente chama de pré-linguais, que são os pacientes que ainda não adquiriram a linguagem, geralmente crianças, mas assim, não tem uma faixa de idade que a gente se depara com esses pacientes pré-linguais, isso é, não tem linguagem. E os pós-linguais, são os pacientes que já adquiriram a linguagem, mas que por uma doença ou algum outro problema perderam a audição. Então, nos pacientes pré-linguais, a gente quer implantar o mais rápido possível, né, para poder já colocar a linguagem e a pessoa conseguir ter todo o êxito do implante, falando e ouvindo e convivendo de maneira normal na sociedade. Os pacientes pós-linguais, a gente gosta de falar, às vezes tem um vírus, né, varicela zoster, por exemplo, faz uma neurite, destrói as células da audição, e a pessoa tem uma surdez que a gente chama de súbita. Tá? Nesses pacientes, eles vão ficando surdos de uma hora para outra. Isso é meio a gente fica apreensivo com essa situação, porque a pessoa vai começando a perder a audição e não tem um retorno. Então, aí tem uma indicação de implante coclear também para esse tipo de paciente que já fala, né, e que vai voltar a ouvir. Você entendeu? Isso aí é maravilhoso. Então, o paciente tem um ganho social maravilhoso e que não tem preço. Doutor Avelino, o implante coclear está disponível pelo SUS? Brevemente, a gente está esperando isso daí o mais rápido possível, tendo em vista que esse trabalho já vem, agora é uma novidade, mas isso a gente já vem trabalhando há 2 anos, né, quando foi a formação da equipe com a Elizabeth Williams, que é a nossa fono, com o apoio do Dr. Arthur Castilho de Campinas. Então essa nossa equipe já vem trabalhando no implante coclear todo esse tempo e junto ao SUS. Né? Então o SUS é burocrático, por se tratar de um procedimento de alta complexidade, então a gente tem que cumprir as regulamentações que estão previstas na lei, e assim que a gente vai cumprindo isso daí, eles vêm aqui, fazem a vistoria, e já fizeram 2, né, aqui em Manaus, e a gente está só para cumprir os trâmites finais para conseguir o centro de implante aqui em Manaus. É interessante se salientar que o governo estadual está atuando forte nisso daí, porque eles têm vontade de ter esse centro aqui, assim como o governo federal, para diminuir a pressão nos centros de implante da região sudeste, da região sul e do nordeste. Né? Então esse centro aqui é estratégico e há boa vontade política nesse sentido. Isso já é um ganho importante, e o resto é cumprir esses trâmites legais que a gente tem que cumprir, por isso demora, e a gente espera isso daí o mais rápido possível e estender à nossa população toda essa, como é que eu vou te dizer, essa tecnologia.